Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Miller, o Chico Lang, o Paulo Sérgio, o Ricardo Oliveira, que falaram aí da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, 1-0, gol do Paulinho aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação. E o Chico Lang falou que foi sorte, que o Palmeiras deu sorte aí na thumb, você vê o Chico Lang aí falando, ele disse que o Paulinho entrou machucado e ainda assim fez o gol da vitória machucado. Aí ele disse que isso foi sorte. É um brincalhão o Chico Lang. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Torcida palmeirense, eu quero ouvir a opinião da bancada sobre o jogo antes de irmos diretos aos Estados Unidos com o Felipe Facincani, mas ficou claro ontem, para minha surpresa, não sei para de vocês, o Botafogo encarou o Palmeiras como se estivesse jogando com todo respeito o PSG. Porque o Botafogo, quando vence o PSG na fase de classificação, ele joga por uma bola, mas ele vai jogar com o Palmeiras da mesma forma, ele renuncia ao jogo. Eu sinceramente, você está no Mundial, é profissionalista, quer o título, você pode ter uma estratégia, mas que estratégia foi a do Botafogo? A de não jogar, levou, é verdade, até a prorrogação, mas será que o Botafogo tinha pretensões maiores de ir até a decisão dessa forma? Muito pouco. Então, para mim, venceu quem, se não fez uma partida brilhante, exuberante, venceu quem quis jogar, quem buscou o jogo inteiro, o Abel com alternativas, colocando o garoto lá pelo lado direito, o Alan, trouxe o Estevão para dar profundidade pelo lado esquerdo, né? O Palmeiras foi em busca da classificação e foi uma classificação merecida. Ricardo, começa com o Ricardo, uma avaliação do que foi o jogo. Te surpreendeu até a postura também do Botafogo? Olha, eu assisti o jogo e eu concordo com você, Garrafa. Eu acho que o Botafogo, ele escolheu não jogar esse jogo, depois de ter feito uma belíssima partida contra o PSG, elogiado pelo time pelo próprio Luiz Henrique, falando que na Europa nenhum time tinha marcado o time dele tão bem como o Botafogo fez. Mas eu acho que nesse jogo o Botafogo tinha que ter um pouco mais de coragem para jogar, né? Ter ido para cima do Palmeiras, entendendo a dificuldade, porque o Palmeiras tem um grande time, mas o Botafogo tem peças importantes que eu acho que poderia ter oferecido mais dentro do jogo. Eu achei uma pena o John ter sido o melhor jogador, na minha opinião, tá? O melhor jogador do Botafogo na partida. Enfim, eu acho que o Palmeiras o tempo todo buscou o gol, o tempo todo propôs o jogo e aí acabou merecendo, fazendo um gol ali no finalzinho com o Paulinho, que entrou para decidir mesmo. Aí você vê o jogador diferente, que ele pega, ele está no meio de três e ele acredita no seu potencial, vai para decidir o jogo e aí conta com um lance, o cara infelizmente desviou ali e tirou do John. Cara, isso faz parte do jogo, o defensor queria tirar essa bola, sim. O John tá ali para defender, mas você vê que o cara diferente, ele chega nesses jogos aí, ele decide. E o Botafogo, uma pena, que ficou no meio do caminho depois de ter feito um jogo impecável contra o PSG, e aí esse jogo onde a gente tinha uma expectativa muito grande, infelizmente o Botafogo não foi muito bem. Eu acho que o Botafogo deixou de propor o jogo para se defender contra o Palmeiras e aí o Palmeiras merecidamente acabou vencendo. Tem uma coisa, né, Ricardo? Hoje, infelizmente, o Botafogo não tem ataque. É o Igor jogando sozinho lá na frente, exato. Jogando sozinho, e aí você tem o Arthur que volta para marcar, aí ele se limita a marcar, Savarino muito abaixo daquilo que era o Botafogo do ano passado. Então você não tem mais o Luiz Henrique. Era o cara que fazia o Botafogo jogar, era o cara que decidia. Um contra um muito forte. Tinha Almada. Então você tinha os jogadores completamente diferentes. Aí você se limita a marcar. E se limitar a marcar, numa competição dessa, uma hora você vai perder. Não adianta. Não adianta. Então, não tira os méritos. Acho que marcar é uma coisa, mas se acovardar, me desculpe. Então, mas aí foi um time que não tinha proposta. Pegava a bola,
Mas aí você vai olhar pra quem? Você pega a bola e você olha pra quem? Você joga no Igor Jesus sozinho? Igor Jesus aí com sozinho. 3, 4 jogadores fazendo a cobertura ali, não tem como jogar. E não tira os méritos do Palmeiras, né? Não tira os méritos do Palmeiras, até porque o Palmeiras não deixou o ataque do Botafogo jogar. É só isso que eu queria falar. A gente está falando agora, vocês falaram do Botafogo, mas a gente tem que pensar que o Palmeiras também impôs um ritmo que fez com que o Botafogo não conseguisse também muitas oportunidades de escapar para o ataque. O Palmeiras sufocou o Botafogo em muitos momentos do jogo, foi para cima, como o Ricardo Oliveira falou, o John foi o destaque do time. Se teve alguém que criou chance. Mas não vai me dizer que foi um amasso, longe de ser um amasso. Não foi amasso. O fato do Palmeiras. Amasso não foi. Né, o fato do Botafogo ter renunciado não tira o mérito do Palmeiras. Mas aí tem que ver mas eu não vejo deu como. sorte, gente. O Palmeiras deu sorte. Chico, calma. Aí também não. Vamos chegar lá, Chico. Deu sorte. A gente chega lá ainda. Colocou o Paulinho, desculpe interromper. Colocou o Paulinho machucado, ele entrou em campo machucado. Mas isso aí é uma fez rotina. o gol machucado e saiu de campo machucado. E mesmo assim foi o homem do gol, o homem que classificou o Palmeiras. Isso para mim é sorte. Ou seja, não é só a questão. O Abel sorte. foi buscar, como disse o Ricardo, com as alternativas que tinha, e eu não sei, eu quero saber do Miller, quando ele tira o Estevão, que para muita gente o Estevão não deveria nem ter começado jogando, que eu acho um grande erro. O Estevão tinha sim. Muita gente aqui do meu lado. O Alex, na semana passada, inclusive, o senhor no Gazeta Esportiva defendia o Estevão fora do time. Qual o problema? Não, todo o problema. O Estevão, para mim, fez a melhor partida dele no Mundial. E veja, Miller... Você entendeu a estratégia? Foi isso, ele reagiu. Quando o Abel promove as alterações, ele tira o Estevão. Muita gente fala, não vai tirar o Estevão, é o cara que pode decidir, que está dando ainda profundidade. E aí acontece o gol com o Paulinho, que a gente sabe que não tem essa real condição. Jogador, Miller, fala pra gente aí da sua avaliação de tudo já que foi discutido até aqui, desse momento do Palmeiras. Então a pergunta é mais ou menos assim para você. O Palmeiras, você viu crescimento ou esse crescimento aconteceu muito em função da estratégia do Botafogo de não jogar? Qual a sua avaliação? Mas independente do posicionamento do Botafogo, né, o Palmeiras foi para cima, né? O Palmeiras quis, arriscou, buscou o gol a todo instante, né? Até porque tem mais time, tem mais cara de time, que o Botafogo tem valores individuais bons. Mas elenco o Palmeiras, né? Exatamente. Só que o Botafogo, como não tem um ataque que alonga o time, é um ataque que encurta o time. Então, o que acontece? Ele tem que ficar com a defesa lá atrás, que ele não podia adiantar a defesa, porque senão levar a bola nas costas. Então, por isso que ele se defendeu. Se defendeu, a bola batia e voltava. Quando bate e volta, geralmente, daqui a pouco, você leva o gol. É inevitável isso. Foi o que aconteceu. Então, acho que o Palmeiras mereceu a vitória por conta disso, porque o Palmeiras quis vencer. E o Botafogo abriu mão da vitória, de ir para cima, de arriscar. Acho que gol do Paulinho, né, jogador? Olha quantos jogadores do Botafogo estão dentro da área. Mas isso que eu estou dizendo. A defesa está plantada lá atrás. Por quê? Não pode dar campo para o Palmeiras atacar. Então, acredito que a individualidade do Botafogo, ela é uma individualidade que não fez mal ao Palmeiras. Né? Arthur, Igor Jesus, são bons jogadores, mas o Piquerez... Poxa vida, o Piquerez é um monstro de jogador. Então, acho que na individualidade também o Palmeiras fez a diferença, né? Então, acredito que a vitória do Palmeiras foi por conta disso. O Abel, como conhece muito bem o seu time, coloca o Paulinho e faz o gol e tira. Quer dizer, então, eu acho que essa dinâmica dele, se fosse um treinador brasileiro, faria isso? Lógico que não, nós sabemos disso. Então, por isso que a gente também tem que dar mérito ao treinador, que coloca... O garoto lá na ponta direita, o Alan, né? O Alan. Jogou bem demais. Ele jogou mais que o Estevão. Jogou mais que o Estevão. Porque ele tinha alguém para poder fazer o tal do corte por dentro, com a ala pela direita, e dava profundidade com a perna esquerda, né? Com a perna esquerda do Estevão e ir ao fundo. Já que o Paulinho é o assunto... E fora que aquele lado do Botafogo era morto, né? O Teles, com a experiência dele, jogou muito mal. Muito mal. O Alan Savarino, muito mal. Então o menino aproveitou as jogadas naquele setor. E só não ia mais adiante porque era parado na pancada. Toda hora o Botafogo fazia aquela falta em cima dele. Aquela velha história, na lei da bola, diz lá atrás, que lateral bate com lateral. O jogador está dizendo, o Alex Teles, que ele marcava espaço. Pô, o Alan, garoto, sangue no olho, cheio de vontade. Ele dominava a bola, vinha para cima, ele vinha para cima. Quer dizer, é difícil um marcador, né,
superar a velocidade de um jogador que vem de frente com a bola em movimento. É inquestionável o mérito do Palmeiras nessa classificação. Claro que a gente está colocando, pontuando aqui a opção do Botafogo. E aí foi discutido na bancada, mas o Botafogo não tinha muitas alternativas. Mas eu entendo que você está participando no mata-mata, oitavas de final, você tem que arriscar alguma coisa. Não arriscar nada é complicado. Já que o assunto é Paulinho, eu vou seguir para Nova York, só que antes, Miller, o seu Instagram, é importante que você fale do seu Instagram aqui para o nosso público, a galera querendo trocar ideia com o Miller através do Instagram, Miller. Eu tô com o novo Instagram agora, né? Craque Miller, minha foto lá tá com a camisa da Seleção Brasileira. Você siga aí, Xará, o jogador. Opa, tô seguindo já. Ricardo Oliveira, Chico, a nossa querida Marina aí. Siga o meu novo Instagram, Craque Miller. Valeu, tamo junto. Craque Miller, é isso, né? Ah, rapaz, conteúdo. Bom, aqui dispensa. Aí segue o meu, tá? Alex Miller 99, beleza? Que propaganda. Aqui, as feras aqui, imagina, né? Relacionamento que esses caras têm, o trabalho que o Miller tá fazendo no canal do YouTube também sensacional. Insta do Paulo Sérgio também bombando. Eu e o Alex estamos aqui meio... Bom, vamos seguir lá. A gente não marcou nenhum gol, mas estamos tocando. O Chico arrebentando de qualquer forma. Vamos continuar falando sobre Paulinho. Quero falar sobre Paulinho, ele foi a contratação mais cara da história do Palmeiras, né? Muita gente até no Mundial... Depois foi o Vitor Roque. Depois veio... Superou. No momento, né? Veio o Vitor Roque, supera, e o Paulinho foi pro Mundial, sabe a quantas. E ele foi assunto na coletiva do técnico Abel Ferreira. Aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Gazeta, são 9 horas, mais 23 minutos ao vivo. Eu vou direto aos Estados Unidos, de onde você fala neste momento. Felipe Facincani, horário, temperatura. Hoje aqui em São Paulo, temperatura até que agradável. Acho que estamos o quê, Marina, agora? Com uns 17, 18 graus? Em torno disso. Acho que é um pouquinho mais, Garrafa. Um pouquinho, até 20 graus aqui. De novo de preto, né, cara? 21 graus de aqui. novo de preto, Você né? fala Que de legal. onde aí, com os bombeiros atrás de você, Felipe Facincani? Boa noite. Tudo isso é para apagar o incêndio dessa mesa aí. E tudo é culpa do Ricardo Oliveira, que chegou aí só pra isso, esse baita centroavante aí. Ricardo, um abraço pra você. Aliás, que trio de ataque nessa mesa, hein? Miller, Paulo Sérgio e Ricardo Oliveira. No mínimo, em Mundial de Clubes com um trio de ataque desse, eu ficava tranquilo pra chegar numa semifinal, viu? Garrafa, Alex, Chico, todo mundo aí na mesa. Marina, um beijão pra você aí que do outro lado, que está nos assistindo aqui no Mesa Redonda. 8 horas mais 23 minutos aqui na Filadélfia. E Garrafa, você falou muito bem. O Paulinho foi... O nome caiu em todas as manchetes de todos os jornais de esportes que falam do Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, de todos os jornais pelo mundo que também cobrem o Mundial de Clubes que ocorre aqui nos Estados Unidos. O Paulinho foi o cara da tarde do último sábado aqui na Filadélfia, no Palmeiras 1, Botafogo 0. Então o torcedor do Palmeiras fica com essa grande expectativa. O que vai ser depois do Mundial de Clubes? O Palmeiras finalmente agora vai começar a aproveitar mais do Paulinho. Ele é o jogador diferente que todo mundo esperava que pudesse chegar ao ataque para resolver esse problema crônico que o Alex colocou muito bem, que é um time que tem muita dificuldade para decidir jogos importantes pela ausência de um grande cara para colocar essa bola na rede. Enfim, as notícias, elas são, entre aspas, boas porque o Paulinho continua nesse Mundial de Clubes com o time, só que jogando, claro, nessa proporção entre 30 e 40 minutos no máximo. E ruins, porque depois do Mundial de Clubes, o Paulinho vai se ausentar do Palmeiras mais uma vez. A princípio, 2 meses afastado para uma correção na cirurgia que ele fez em dezembro do ano passado, ainda quando era atleta do Atlético Mineiro. Portanto, o Paulinho vai perder jogos como oitavas de final da Libertadores contra o Universitário do Peru, perde oitavas de Copa do Brasil clássico contra o Corinthians e também, claro, toda a sequência do Campeonato Brasileiro até o retorno dele entre meados para o fim de setembro. E aí, se o Palmeiras avançar dessas competições, o Paulinho pode ser uma grande novidade nesses mata-matas do segundo semestre. Mas quem fala muito a respeito deste jogador, técnico Abel Ferreira, se está satisfeito, se está preocupado com o Paulinho em relação a tudo isso, o que pensa o técnico do Palmeiras depois desse jogo e, claro, projetando este Mundial de Clubes com um grande camisa 10 contratado por 18 milhões de euros, mais o volante Patrick e o Gabriel Menino que foram para o Galo. Vamos lá. Ô Garrafa, você quer uma informação importante? Aquelas de coxia, de reportagem aqui dos Estados Unidos, essa informação exclusiva aqui para o nosso Mesa Redonda, é o seguinte: o Palmeiras tinha um plano, tá? Pelo Palmeiras, pelo departamento médico do Palmeiras, de tentar tratar o Paulinho em meio a esse Mundial de Clubes
Isso lá no Brasil, essa planificação era desenhado que talvez ele não viajasse para cá, para se recuperar, para ter, no caso, essa correção cirúrgica e ele pegar todo o segundo semestre com a força e, claro, fisicamente dentro do cronograma. Mas em conversa com o departamento médico do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, o próprio Paulinho fez também questão de estar aqui no Mundial de Clubes porque achou importante a vitrine do torneio para ele, para o próprio Palmeiras e a responsabilidade da qual foi passado para ele lá na contratação no começo deste ano, final de dezembro, começo deste ano. Então, muito também de toda essa sinergia entre departamento médico, Abel Ferreira e o próprio Paulinho, teve também a decisão do jogador de preferir participar, mesmo que por períodos curtos dos jogos aqui, em vez de ficar no Brasil e buscar um tratamento que para o segundo semestre, claro, o vai deixar em melhores condições. Então, acho que vale também esse registro de que o próprio Paulinho é um cara que fez questão de estar aqui para ajudar o Palmeiras no Mundial, independentemente dessa situação física. Cani, segura, você volta, temos mais informações, quero muito mais do Facincani, participação dele direto dos Estados Unidos e... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Botafogo e o Palmeiras está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% informado, deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Palmeiras. Primeira notícia aí, ó, falar desse lance que foi praticamente um gol, hein? Onde um Bruno Fux ali, ele se jogou na bola, literalmente, você vê ele deitado aí, após defesa do Everton e o Igor Jesus ia empatar a partida, mas ele se lançou sobre a bola e o Everton conseguiu fazer a defesa. Foi praticamente ali um gol nessa jogada. Deixa eu trazer aqui outra matéria falando aí sobre o Sousa, pessoal, jogador do Nottingham Forest. Palmeiras fez uma proposta sobre o jogador e está perto aí de fechar essa contratação. Será mais um reforço para o Verdão. Agora falando da reapresentação do elenco, né, pessoal? O Palmeiras teve folga nesse domingo, ficou vendo aí o Flamengo tomar na tarraqueta para o Bayern de Munique e segunda-feira, né, no caso amanhã, o Palmeiras se reapresenta aí para iniciar a preparação visando a partida contra o Chelsea. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.